Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, com certeza, não faltará polêmica neste vídeo. Fizeram uma pergunta para mim aqui, bastante capciosa, e eu vou tentar, não sei se vou conseguir, respondê-la. A pergunta foi a seguinte: Oi pastor, tudo beleza? Seguinte, vi uma charge do humorista Paulo Gustavo, esse que faleceu agora recentemente, chegando no céu e alegrando Jesus com uma piada e vestidinho de mulher. Seria possível alguém que vive uma vida homossexual ir pro céu? Então tá aqui a colocação do internauta. Ele fala de uma charge onde o falecido humorista no dia de ontem estaria chegando no céu e já contando uma piada, alegrando Jesus. É uma visão até bastante romântica do fato, né? E claro que imagino eu que todas as pessoas que são cristãs, o desejo do seu coração é colocar todos no céu. 1 Timóteo 2,4 diz que o desejo do próprio Deus é que todos estejam no céu e aproveitem a salvação graciosa do Senhor. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem todos querem. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho apertado. E muitos não querem se apertar ou se colocar diante da porta estreita, preferem a porta larga. Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar esta questão. Eu não vou focar em si na pessoa, nós vamos passar um vídeo dele, vamos ver a prática dele, né? Mostrando o seu posicionamento, e depois nós vamos comentar sobre o posicionamento. Eu não tenho nada contra a pessoa em si desse autor. Também não acho que esse autor faleceu por causa de uma praga, por causa de uma maldição, não. Anteontem nós perdemos o pró-família, meu amigo, um grande homem de Deus, o Júlio Severo. Então, pessoas cristãs morrem, pessoas não cristãs estão morrendo também. Eu quase morri com esse vídeo, poderia ter morrido. E, biblicamente falando, Deus ele não se entristece com a morte dos seus filhos. A Bíblia diz que Deus se alegra. Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a fé cristã tem um posicionamento diferente diante do findar da vida, né? Eu quero responder essas questões. Então, eu vou focar no fato do que ele defendia, o que a Bíblia diz e qual a conclusão, então, você vai poder chegar. Porque aí você que chega nessa conclusão. E é claro, né? Eu desejo que todos os que estão nos ouvindo, todos os que receberem o Evangelho, recebam de coração, sejam salvos e estejam um dia na glória. Esse é o meu desejo e o desejo do próprio Deus e desejo de todo aquele que crê nesse Deus. Nós voltamos então depois da vinheta para comentar esse assunto. Muito bem, que polêmica, né? Me trouxeram aqui um assunto bem complexo sobre o autor Paulo Gustavo. Eu conhecia pouco esse ator, né? Não é autor, é ator e humorista. Vi uma coisa ou outra, até achava ele engraçado. Expresso aqui minha condolência à família. Espero que o Espírito de Deus conforte a família. Vou aqui passar um vídeo dele. Se der, passo até dois, mas vou passar um especificamente, porque tem a ver com o que eu vou discordar, ok? Não tem a ver com a pessoa dele, mas tem a ver com o que ele defendia. E eu vou biblicamente discordar e vou comentar sobre esse assunto. Então, vamos assistir esse pequeno vídeo, onde tem um casamento de um casal hétero e o autor, o Paulo Gustavo, chega, né? O humorista Paulo Gustavo chega. Vamos lá. Ai, gente, que coisa linda. Deixa eu falar uma coisa com você, padre. Casa aí, meu marido. Não pode. Por que não pode? Quem escreveu? Não existe igreja. Quem escreveu essa Bíblia? Está desatualizado isso.
Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Com certeza. Não. Tá todo mundo indo, menino. Não Padre existe não tá indo. Quem é que tá mandando a gente pra cá? Eu, Pablo Vittar. Hoje em dia tá Deus. nascendo um monte de bio. Cheio de fluido. Quem tá mandando os fluidos pra cá? Deus. É Deus. Mas então por que eu não posso casar na igreja? Tá errada. Casa logo eu, mas você é bobo, larga isso. Que ele, como ator, é um ator realmente engraçado, uma pessoa que tinha assim uma presença de palco muito interessante. Mas vejam aí que havia um casamento sendo feito na Igreja Católica, ele interrompe o casamento e ele questiona o padre por que ele não pode casá-los, ele e o marido dele, que ele era casado, tinha dois filhos adotivos, né? E ele então faz um questionamento. E aí depois ele blasfema um pouquinho mais, ele pisa um pouquinho mais na igreja. Porque casamento é uma coisa da igreja. E a igreja entende que casamento, como de acordo com a Bíblia, é entre homem e mulher. E aí ele fala do Pablo Vittar, eu acho que é um homossexual cantor aí, né? E diz que se Jesus estivesse aqui, se estivesse vivo, estaria no show do Pablo Vittar. Quer dizer, ele acredita que Jesus está morto. Ele acreditava, pelo menos, né, que Jesus estava morto. Mal sabe ele que Jesus está vivo. Vivo e não morto. Então, assim, é lamentável esse tipo de piada. Tem uma outra piada que ele fez também com o Covid. Se der tempo eu passo aqui. Eu estou focado mais no assunto teológico, porque ele faz uma piada de Covid também, que ele é uma senhora rica, poderosa, esnoba da empregada. E depois fala que se ele pegasse Covid, não pegava, mas se pegasse, ele mandava no hospital, comprava 10 respiradores. Eu sei que ele estava criticando, acho que imagino eu, os ricos e prepotentes, mas quando ele passou pelo problema dele, foi exatamente o que ele fez, né? Segundo os jornais e a mídia, ele gastou alguns milhões aí nesse tratamento que ele fez um tratamento, inclusive, experimental, de um pulmão artificial, para poder, enquanto o pulmão dele estava se recuperando, o artificial trabalhava em prol da pessoa. Um tratamento até interessante, mas muito caro. E foi o que ele fez. Mas, enfim, vamos focar nesse aqui e vamos ver o que Jesus fala, não falaria, mas fala a todos aqueles que pensam assim. Lá em Mateus 19, de 4 a 6, estou pondo aí na tela, Jesus está dizendo, ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim como não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então veja que aqui em Mateus 19, de 4 a 6, o Senhor Jesus deixa claro que Deus fez macho e Deus fez fêmea. Deus não fez homossexual. Deus não fez lésbico. Deus não fez prostituto. Deus não fez adúlteros. Aliás, Deus nos fez para vivermos em santidade, em novidade de vida, para sermos pessoas diferenciadas dos animais e tudo mais. Deus tem algo a mais para o ser humano, uma coisa mais elevada. Então aqui eu estou mostrando palavras do Senhor Jesus, dizendo que foi feito macho e foi feito fêmea. Ou seja, Jesus não fez um terceiro sexo, porque ele é o próprio Deus Criador. Ele não fez o terceiro sexo. Ele, como Criador, fez macho e fêmea, tá? No Novo Testamento, nós temos um texto muito explícito, e está em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Tem outros, mas eu peguei só 2 textos aqui para a gente deixar claro, né? Que está em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que diz assim o texto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem herdarão o reino de Deus. Ou nem roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Aqui não aparece a palavra homossexual porque ela está explícita em efeminados e sodomitas. A palavra homossexual é moderna, mas se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, no mesmo texto, ele vai fazer a tradução correta e usar
homossexuais, lésbicas e etc. O texto do apóstolo Paulo, a palavra do Senhor Jesus, sem contar o Velho Testamento, que eu nem vou entrar no mérito, o próprio texto de Apocalipse 21:8, lá fala de fornicários, porque ali é uma abrangência nesse texto, né? Todo pecado sexual está ali. Também Gálatas capítulo 5 fala desses pecados da carne, dos frutos da carne, e ali está o pecado sexual. E quando eu digo pecado sexual, eu estou sendo abrangente. O homossexualismo, o lesbianismo, não é pior do que o adultério, do que a fornicação, do que a masturbação e outros pecados da carne. Todos são pecados, todos precisam de arrependimento. Então o apóstolo Paulo faz uma relação de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Obviamente que esse autor aí, o ator, né, Paulo Gustavo, eu sempre esqueço o nome dele, porque eu não tenho nada contra a pessoa desse humorista, vi pouquíssimas vezes, não quero entrar nessa questão, nem quero julgar a alma dele. A gente não sabe o que se passou nesse tempo que ele teve internado, se ele conversou com Deus, se ele se arrependeu dos seus pecados, enfim. Nós não sabemos, eu não estou aqui julgando a pessoa, eu estou aqui julgando o fato. Ele era um defensor da homoafetividade, ele era um militante LGBT, tá certo? Ele avacalha com a igreja quando ele faz esse quadro aí que ele entra ali, chama Jesus, diz que Jesus estaria no show do Pablo Vittar, ou Vittar. Isso é absurdo, gente. Isso aí é uma blasfêmia muito desnecessária, desproporcional, desmedida. Não, acho que o humor, ele tem o direito de se expressar. Pode até usar uma figura ou outra religiosa, mas tem que ter lá os seus limites. Se esse humor vai afrontar, porque casamento é uma palavra criada pela igreja. Casamento tem sentido na cosmovisão eclesiológica da igreja. Quer dizer, dentro do contexto da vida cristã. O que existe, que aí é problema de cada um, é a união estável. Mas não, quer casar e casar na igreja. Quer que o padre faça o casamento. Já tem países onde a igreja que rejeita casar um casal homossexual dentro da igreja é preso o pastor ou o padre. Já existe casos assim. Uma coisa que também me chamou a atenção aí na palavra, no videozinho aí do Paulo Gustavo, é que ele fala que a Bíblia tem que ser atualizada. Aí eu descobri onde é que o Ed Renekiewicz pegou inspiração para dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Foi aí com o senhor Paulo Gustavo, pelo visto, né? É nessas pessoas que o nosso reverendo Ed Renekiewicz está se inspirando, o que é lamentável, tá certo? Então, gente, a gente fica triste com a morte da pessoa. Não, repito, na minha opinião, não tem nada a ver com... Deus castigou ele. Não castigou ele. Quantos cristãos morreram também? Né? Então, não associo uma coisa com a outra, não acho que uma coisa tem a ver com a outra. Essa pandemia, ela está ceifando santos e pecadores, bons e maus, ricos e pobres, e Jesus disse que isso aconteceria no findar da era da igreja e nos últimos dias, que a Bíblia chama. Então, esses últimos dias estão aí acontecendo, as coisas estão cataclísmicas no mundo todo. Há pouco tempo atrás tivemos tsunamis mortais de matar 300 mil pessoas numa única noite. Estamos tendo terremotos terríveis e as pragas estão lá no texto de Mateus, de Lucas, Jesus falando que essas pragas aconteceriam. Isso são sinais da volta de Jesus, da vinda do Senhor, para nós nos apegarmos com Deus. Então, eu entendo que os textos que eu acabei de ler aqui, de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, e o próprio texto de Mateus 19, deixa claro que a Bíblia não corrobora com a homoafetividade, não corrobora com a prática homossexual. Então eu espero que eu tenha respondido aí ao internauta, que não quis se identificar, mas que fez uma pergunta capciosa, bastante complexa. Eu espero que ele tenha entendido. Não tenho aqui a intenção de polemizar, apenas de deixar claro. Deus ama todos, inclusive os homossexuais. Deus ama todos, mas os homossexuais que não se arrependerem e não deixarem as suas práticas homoafetivas, não vão entrar no reino dos céus. Quem disse isso? O apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Se você puder, se inscreva no nosso canal. Segundo o YouTube, nós temos 60% de ouvintes dos nossos vídeos aqui que não são inscritos.
Então a gente pede que se inscreva para que a gente possa estar sempre compartilhando aqui quando publicarmos um vídeo a notícia de que você pode ter acesso a mais informação, tá bom?